Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode parecer complicado, mas é fundamental: o processo civil brasileiro. Mas calma, pode esquecer aquela imagem de um manual de direito super denso, sabe? A ideia aqui é pensar nisso mais como o livro de regras de um jogo. Regras essenciais que garantem que toda disputa na justiça seja, no fim das contas, justa, organizada e, claro, previsível. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Como é que uma briga, um conflito de interesses, se transforma numa decisão que todo mundo, a sociedade, olha e diz: ok, isso é legítimo? A resposta para isso está toda no procedimento, no método. E exatamente esse caminho que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente se organizar, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nas regras fundamentais da justiça. Depois, a gente entra na ação judicial individual. Em seguida, vamos ver como uma decisão vira realidade. Aí a gente fala um pouco sobre quando a justiça é coletiva. E por último, a gente amarra tudo isso falando de procedimento e propósito. Ok, vamos começar então. Antes mesmo de qualquer advogado falar ou de uma audiência acontecer, existe uma base, sabe? Um conjunto de princípios que sustenta o sistema inteiro. São, como a gente falou, as regras de ouro desse jogo judicial. E a primeira regra, talvez a mais fundamental de todas, é a seguinte: a justiça no Brasil é inerte. O que isso quer dizer? Quer dizer que um juiz não pode acordar de manhã e pensar: vou abrir um processo sobre aquele assunto. Não funciona assim. Alguém precisa ir lá, bater na porta do judiciário e pedir ajuda. A lei deixa isso bem claro. O processo começa por iniciativa da parte. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Existe um equilíbrio delicado. De um lado, a gente tem o chamado princípio inquisitivo. Isso significa que, depois que o processo começou, o juiz não é só um espectador passivo, não. Ele pode, sim, ir atrás da verdade, pedir provas por conta própria, mas, do outro lado, tem o princípio dispositivo, que diz que são as partes, o autor e o réu, que têm a responsabilidade de apresentar seus argumentos e suas provas para convencer o juiz. É como se fosse uma dança, sabe? Entre a iniciativa de quem está no processo e o papel ativo do juiz na busca pela justiça. E além dessa dança, tem outras regras que são essenciais para garantir que o jogo seja limpo. Primeiro, a imparcialidade do juiz. Isso é inegociável, ele tem que ser neutro. Depois, a cooperação. Isso é bem moderno, a ideia de que todo mundo ali, juiz, advogados, partes, tem que colaborar para que a decisão saia de forma justa e, importante, num tempo razoável. O que nos leva ao próximo ponto, a duração razoável do processo. Justiça que tarda, né? E, por fim, a publicidade. Os processos são públicos, com algumas exceções, claro. Isso garante a transparência, mostra que o sistema não tem nada a esconder. Beleza. Agora que a gente já entendeu esses princípios, essa base toda, vamos para a prática. Como é que uma ação individual começa de verdade? Basicamente, tudo se resume a duas perguntinhas bem simples: onde e como. Vamos começar com o onde. No jargão jurídico, a gente chama isso de competência, que nada mais é do que definir qual é o tribunal certo para julgar o caso. E aqui tem dois tipos. A competência absoluta tem a ver com o assunto ou as pessoas envolvidas. Essas regras são super rígidas, de ordem pública, não dá para mudar. Já a competência relativa geralmente tem a ver com o lugar. E aqui tem um detalhe importante. Se o réu não reclamar do local logo na sua primeira defesa, o juiz que começou o caso continua com ele. É como se ele aceitasse jogar naquele campo de jogo que foi proposto. Ok, já definimos o onde. Agora vem o como. E o como é feito através da citação. Pensa na citação como a convocação oficial para o processo. É o ato que integra o réu na história, que chama ele para se defender. E olha, isso é tão fundamental que, sem uma citação válida, todo o processo pode ser anulado. É o ponto de partida para o réu entrar no jogo. E a lei vai se modernizando, né? Um bom exemplo disso é a citação em condomínios. Para facilitar a vida e garantir que a pessoa seja encontrada, o Código de Processo Civil diz que a citação entregue na portaria para o funcionário do prédio é considerada válida. É uma solução bem prática para os dias de hoje. Vamos avançar um pouco na nossa história. Imagina que o processo correu, as partes apresentaram seus argumentos, as provas foram produzidas e, finalmente, o juiz deu a decisão. Mas vamos combinar. Uma decisão no papel não paga as contas, certo? Como é que essa decisão vira realidade? Exatamente! A pessoa ganhou a causa. E agora? Agora começa uma nova fase que a gente chama de execução. É o momento de fazer valer o que foi decidido, de transformar aquela decisão do juiz em algo concreto, real. E a principal ferramenta para isso tem um nome: penhora. De forma bem simples, a penhora é o ato em que a justiça vai lá, identifica os bens de quem deve e reserva esses bens para garantir que a dívida seja paga. Mas, atenção! A penhora não é feita de qualquer jeito, não.
A lei estabelece uma ordem de prioridade, uma fila. Como dá para ver aí, a lista começa com dinheiro, depois veículos, bens móveis, imóveis e por aí vai. A lógica por trás disso é bem simples. Começar pelo que é mais fácil e rápido de transformar em pagamento, ou seja, o ativo que tem mais liquidez. E não resta a menor dúvida sobre qual é o topo da lista. O artigo 835 do Código é super claro. Dinheiro é a prioridade absoluta. É o alvo número 1 na hora de garantir o pagamento da dívida. E olhem só como os tribunais aplicam isso em situações do dia a dia. Por exemplo, numa conta conjunta. O que acontece se o dinheiro ali é penhorado? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu. A regra geral é presumir que metade do dinheiro é de cada um. Mas isso é importante, o outro titular da conta, que não tem nada a ver com a dívida, pode provar que o dinheiro era, na verdade, todo dele. Bom, até agora a gente falou muito de disputas individuais, de uma pessoa contra outra, uma empresa contra outra, mas e quando o problema é maior? Quando afeta um bairro inteiro, todos os consumidores de um produto ou até mesmo o meio ambiente? É para isso que existem as ações coletivas. E o Brasil tem ferramentas bem poderosas para isso. A gente pode resumir em 3 principais. Primeiro, a ação civil pública, que é talvez a mais conhecida. Ela serve para proteger interesses de toda a sociedade, como o meio ambiente ou os direitos do consumidor. Depois, temos a ação popular. Essa é bem interessante, porque qualquer cidadão pode entrar com uma para anular um ato do governo que seja prejudicial ao patrimônio público. E, por fim, o mandato de segurança coletivo, que é mais focado. Ele serve para proteger um direito bem específico de um grupo, como um sindicato defendendo seus membros, por exemplo. E o legal é que o acesso a essa justiça coletiva tem se expandido. Olha essa decisão super importante do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele confirmou que a Defensoria Pública, que a gente geralmente associa à defesa de pessoas carentes em casos individuais, também tem legitimidade, ou seja, também pode entrar como ação civil pública para defender os direitos de um grupo inteiro. Isso é um avanço enorme. Ufa! A gente passou por bastante coisa, hein? Desde as regras mais básicas do jogo, passando pela execução de uma sentença, até chegar nas ações coletivas. Agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças e entender o propósito disso tudo. Então, qual é o grande resumo da ópera? Primeiro que o procedimento não é só burocracia. É um conjunto de regras pensado para garantir justiça e eficiência. A gente viu também que as ações individuais têm passos bem definidos, desde onde o processo deve correr até como a outra parte é chamada para conversa. Vimos que na hora de cobrar uma dívida, a execução segue uma ordem de prioridade bem rigorosa. E, por fim, que as ações coletivas são instrumentos superpotentes para defender a sociedade. No fundo, cada regra tem um porquê: transformar um conflito numa solução que seja justa. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Será que ter um livro de regras perfeito sempre leva a uma justiça perfeita? Onde é que a gente encontra o equilíbrio ideal entre seguir o procedimento à risca e conseguir um resultado que seja realmente eficaz e justo para a vida das pessoas? É essa busca, essa tensão constante que faz o direito processual estar sempre evoluindo.